Conto Espécie. Autor Arley França. Narração Roseli Magro. Como eu, acho que muitos devem ter relatado essa história em texto, áudio ou vídeo. Mas tenho certeza que meu relato é diferente, pois eu sei quando tudo começou. Eu estava presente quando caiu o meteorito que desencadeou o apocalipse. Eu tenho essa teoria, pois tudo começou próximo de mim e se alastrou pelo mundo. Bom, foi assim que tudo começou. Eu estava em um terreno que tinha uma fábrica do século XVIII em ruínas. Fui lá para fumar um baseado, pois era o melhor lugar do bairro para isso. Sem iluminação nenhuma, a não ser por aqueles raios de sol que entravam pelas rachaduras nas altas telhas da fábrica. Tomava cuidado para não encostar no maquinário todo enferrujado, senão sairia marrom de lá. Saía abaixada por uma abertura na parede que dava direto no mato alto. Quando olhei para cima e vi aquilo, era uma estrela cadente que caiu muito rápido, um pouco afastada do terreno em que eu estava, mas perto o suficiente para eu ouvir um estouro, similar a fogo de artifício, talvez um pouco mais alto do que o som da bomba mais alta. Pensei em pegar a bicicleta e pedalar até o local, mas me dei conta de que não fazia a mínima ideia de onde aquilo tinha caído. Então aquilo logo virou apenas uma história que contei à minha amada mãe, que não está mais entre nós. Aliás, essa foi uma das últimas coisas que lhe disse. Mãe, eu vi uma estrela cadente hoje. As estrelas cadentes são lindas, filha. Ela estava apressada, pois chegava em casa apenas para se arrumar e seguir para o seu segundo turno de trabalho, que ficava ali perto de casa em uma pastelaria. Logo ela saiu pela porta da sala, mas antes me deu um abraço, um beijo e disse que me amava, como todos os dias da minha vida. A noite caiu enquanto eu assistia uma série no computador. Era vidrada nelas, participando da história e imersa com os meus fones de ouvido. Porém, aquele grito foi alto o suficiente para passar as barreiras do meu fone anti-ruído. Me assustei e joguei os fones na cama. Calcei meus chinelos e fui para a rua, onde outras pessoas também se encontravam após ouvirem aqueles gritos. Eu não tinha amizade com ninguém, então não me aproximei, mas ouvi algumas pessoas conversando entre si. Senti uma tensão estranha no ar, como se o clima estivesse se acinzentando, como se o mundo estivesse em depressão. Toda aquela sensação veio junto com uma brisa que trouxe mais gritos com ela, mas dessa vez foram vários, como se o desespero estivesse tomando conta das pessoas ao redor da minha rua. Logo pensei que aquilo tudo, o que quer que fosse, estava se aproximando de mim. Corri para dentro e tranquei o portão. Alguns fizeram isso também, mas outras pessoas, aquelas mais curiosas, ficaram ali na rua, esperando aquela tensão chegar nelas. Eu não sabia se só eu estava sentindo aquela sensação, mas era o suficiente para eu saber que tinha que ficar em casa. Liguei para minha mãe e ela atendeu rapidamente. Ela estava ocupada, era nítido na sua voz. Afinal, ela era a pasteleira do lugar mais movimentado do bairro à noite. Ela apenas me perguntou se eu estava bem e por que eu liguei, mas não tinha muita importância, pois eu só queria perguntar se ela estava bem. Estava trabalhando, então estava bem. Desligamos e aquela foi a última vez que falei com a minha mãe. Os gritos chegaram à minha rua, mas logo eles pararam. Foi como uma avalanche de gritos que passou e foi embora. Desci para ver o que tinha acontecido e a única coisa que vi foi sangue. As pessoas que ficaram na rua tinham explodido. Tinham pedaços por todos os lugares, rastros de sangue nas paredes e até dentro do meu quintal. Vomitei e comecei a chorar enquanto corria para dentro. Tirei a roupa e entrei na banheira, na água quente. Chorei desesperadamente, com muito medo, mas sem saber o que temer. Aquilo foi o início de tudo. O que achei que era uma avalanche que ia explodindo as pessoas era outra coisa, e aquilo passou pela pastelaria onde minha mãe trabalhava.
Foi impossível conseguir reunir algum copo completo naquele lugar, pois dezenas de pessoas tinham virado milhares de pedaços. A primeira noite assolou a cidade inteira. Aquilo chegou numa sexta-feira da cidade mais movimentada do país. Todas as pessoas iriam sair para se divertirem. Isso as transformou em uma presa fácil, pois aquilo era rápido e levou apenas algumas horas para fazer 1 milhão de vidas serem transformadas em bolos de carne. Em uma noite, a cidade foi literalmente lavada com sangue, pois em todo lugar que se olhava podia vê-lo acompanhado de pedaços de humanos e órgãos destruídos. Em dado momento, no dia seguinte em que minha mãe havia partido, eu comecei a procurar por vídeos daquilo na internet. Eu supostamente me considerava uma sobrevivente, pois naquele momento eu ainda pensava que aquilo era uma onda invisível que explodiu os humanos. Quando descobri o que era, congelei ainda mais. Pois uma coisa eu tinha acertado: era invisível. Mas não era uma onda e tinha consciência. Foi por uma filmagem da câmera de um banco que subiram no YouTube que consegui de alguma forma criar outra teoria sobre aquilo. A suposta onda chegou àquele banco onde pessoas faziam transações nos caixas. Me assustei quando a primeira pessoa explodiu, seguindo para todas as outras que tiveram o mesmo rumo. Era um vídeo horrível, mas eu estava investigando e não me divertindo. Então, coloquei aquilo em câmera lenta. Naquela velocidade eu consegui perceber algo. As pessoas explodiam em um padrão como se fossem varridas por uma força devastadora. No final do vídeo, vi uma mulher encostada no canto, desesperada por um salvamento. Deu para ver na sua frente um tipo de borrão transparente no ar. Dei print no vídeo e aumentei a imagem. Joguei no Photoshop e mexi no contraste da iluminação. Aquele borrão tinha uma forma demoníaca, temerosa. O que consegui compreender é que era uma espécie de humanoide com garras gigantes, de certo modo invisível aos olhos humanos, talvez por se mover tão rápido. Não conseguia acreditar que o motivo de todas aquelas mortes era uma única criatura. O tempo se passou e meu temor se tornou realidade. Aquela única criatura foi capaz de acabar com todas as vidas humanas em apenas alguns meses. Não teve o que exércitos ou qualquer força capaz do mundo fazer algo contra uma coisa invisível e praticamente invulnerável, pois até bombas nucleares foram utilizadas para dizimar supostas áreas onde ela estava. Mas isso não adiantou e ela conseguiu varrer o planeta. O pior para mim é o cheiro da podridão, pois tem muitos pedaços de carne apodrecendo por aí, em todos os lugares, e ninguém para limpar. Já faz 2 meses que não vejo um humano vivo. Sobrevivo como posso e torço apenas para nunca topar com essa criatura.